Salve, tribo das duas rodas. Eu fiz 2 vídeos anteriores falando dessa viagem que eu fiz para o Atacama de moto, agora no mês de setembro. Depois, para quem tiver interesse, vou deixar o link dos 2 vídeos aí que fala de programação de viagem e da preparação de bagagem, essa coisa toda, como é que eu me arrumei. Tá? E agora eu estou fazendo esse vídeo resumo para dar uma ideia na comparação, né, do que houve de planejamento e o que aconteceu na prática, né? A ideia então desse vídeo não é ficar colocando aqui estrada para você ver, fotografia, isso você vai ver na tua viagem quando você fizer. A ideia aqui é te dar informação que te ajude no planejamento da tua viagem. Então eu vou falar de maneira resumida o que aconteceu, né, nessa viagem e dar uma ideia de custos, né, de como é que foi essa viagem, tá? Eu tenho aqui umas anotações, tá? Então, assim, eu saí de Florianópolis no dia 6 de setembro, tá? Ainda finalzinho de inverno, certo? Isso tem prós e contras, não tinha muito calor na estrada, mas em compensação eu encontrei coisas que eu não esperava, de muita neve em alguns lugares, vou falar já, tá? Os primeiros dias teve também muita chuva, bastante chuva mesmo. Eu saí daqui, fui até o Chuí, do Chuí eu atravessei o Uruguai até Colônia de Sacramento e depois atravessei para Buenos Aires de barco, né? E daí fui em direção à fronteira do Chile, no Passo Peuenche, tá? Então, o trajeto no Brasil e no Uruguai, e ainda mais 2 dias na Argentina, ou seja, deu uns 4 a 5 dias de chuva intensa, tá? Muita chuva, e na Argentina, além de chuva, muito vento, né? Então, os primeiros dias foi bem complicado. Mas fui bem, só que, né, não se aproveita muito da viagem, né? Só água e vento, tá? Então, quais as ocorrências, né, que teve dessa viagem, eu vou começar a dizer para vocês, tá? A viagem, claro, dá já um pano de fundo aqui. A viagem foi super legal, foi muito bom, sabe? Faria de novo, foi muito gostoso. Mas as partes boas é básico, né? Não preciso ficar te falando aqui. O interessante são as dificuldades enfrentadas para que você tenha uma ideia, né, de uma viagem desse tipo, tá? Então, além da chuva, o que aconteceu? Quando eu estava chegando no meu destino no Uruguai, que é Colônia de Sacramento, eu senti a moto pesada, aparentemente um pneu furado, né? Mas estava chovendo, então eu estava chegando na cidade já, consegui chegar, fui até um posto de gasolina antes de ir para o hotel. Cheguei ali, realmente o pneu estava murcho, daí o pneu dianteiro, eu calibrei ele e para chegar no hotel, né? Porque era domingo, né? Além de estar chovendo, era domingo já passando da hora do almoço. Então, quer dizer, não tinha nada aberto. Aí eu calibrei ele e andei mais 3 minutos até chegar no hotel e o pneu já estava murcho de novo, tá? Então eu fiquei, né, preocupado assim com o tamanho da coisa, né? Eu tinha, se vocês verem nos vídeos anteriores, eu tinha equipamento para consertar pneu, tudo, né? Tinha reparador de pneu, tinha remendo, tinha câmera extra e tal. Aí, como era domingo e no dia seguinte de manhã eu precisava atravessar de barco para Buenos Aires, então a situação era um pouco apertada. Então eu falei assim, bom, vou tentar tirar esse pneu, porque assim, eu preciso explicar uma coisa. Eu podia simplesmente engatar o reparador de pneu ali, e o spray, sabe? E tocar, mas eu tava com uma pulga atrás da orelha pelo seguinte: eu já tinha visto na internet relatos de problemas com a câmera de ar original da Tiger. A minha moto é uma Tiger 800,
18, 19, né, de que ela não era de boa qualidade. E eu fiquei com receio de gastar um reparador ali e não ser coisa boa, entende? Aquilo ficou me batendo na orelha ali, eu falei, não, eu vou abrir esse pneu e vou olhar, né? Até porque eu tirei a roda e verifiquei o pneu e não achei furo no pneu, não tinha nada enfiado no pneu, né? Mas eu enfiei ele inteiro dentro d'água, numa fonte de água que tinha no hotel, e saía ar por todo lado, né? Eu tinha compressorzinho, eu enchi ele de novo, enfiei na água e saía muito ar, né? Por diversos lugares. Aí eu fui tentar abrir o pneu e não consegui. Eu ia arrebentar a roda com minhas ferramentas ali, né, com as espátulas, e não ia abrir. O camarada que trocou meu pneu aqui em Florianópolis, porque antes de sair eu coloquei pneus novos. Ele me falou, olha, o que eu coloquei é um pneu Pirelli, eu já lembro o nome dele, tá? Ele falou assim, olha, é um pneu muito duro e na máquina já não é muito fácil de tirar e colocar, não. Na mão, talvez o pneu da frente, o de trás é impossível, né? Então, e na verdade nem o da frente eu não fui para frente, porque se eu tivesse que fazer, se fosse no meio da estrada, num lugar onde não tivesse muita alternativa, eu ia ter que continuar tentando, talvez ia dar uma detonada na roda e tal, mas talvez fosse possível, mas estava muito difícil. Eu falei, não vou, tô dentro da cidade, né? Falei, não vou fazer isso. Eu peguei, falei, vamos ver, corri atrás ainda durante o domingo à tarde mesmo para ver se tinha alguma borracharia, mas não, tava tudo fechado. Daí eu fiquei um pouco preocupado, né? Porque 10 horas da manhã do outro dia eu tinha que ir lá embarcar, né? E se eu não embarcasse, o que ia acontecer? Ia complicar toda a minha programação para frente. Eu já tinha hotéis reservados e tal, né? Tudo bem que a maioria deles ainda era possível de modificar, mas é um corre-corre, daí você tem que ir para a internet, mudar tudo e tal, né? Eu falei, não, tem que dar um jeito de embarcar até as 10 horas. Aí, o que aconteceu? De manhã, a coisa acabou dando certo, assim, porque eu fui numa borracharia, o camarada disse que não mexia com roda de moto, não sei o que, me indicou outra borracharia. Foi ótimo, porque essa primeira que eu fui era um muquifo horroroso, sabe assim? Aí o lugar que ele me indicou eu fui e era uma borracharia espetacular, sabe? Era uma lojinha, tinha coisas, peças, câmera, pneu, sabe assim? Era muito legal. Em meia hora o cara resolveu o problema. Mas o que acontece? Ele abriu o pneu, tirou a câmera, tinha 4 furos na câmera e nenhum furo no pneu. Ou seja, eram furos aparentemente espontâneos, câmera ruim mesmo. Ainda que ele me disse assim, olha, como eu tinha falado para ele que tinha trocado o pneu e tal aqui no Brasil, ele falou, olha, pode ter acontecido de a câmera ter sido mal colocada, ficar meio torcida, isso acaba rasgando a câmera, né? Não me parece que tenha sido isso, até porque eu rodei aqui no Brasil antes de viajar e tudo, e não teve nada não. Aí o que aconteceu? Quando eu comecei a rodar, que foi a primeira viagem longa que eu fiz com essa moto, então você começou dias rodando ali sem parar assim, a câmera não aguentou não, tá? Aí tinha 4 furos na câmera, eu falei, não, descarta essa câmera. Daí eu levei 2 Michelin, né? Aí troquei a Michelin da frente e comprei uma outra dele, Levorin, que ele tinha lá, brasileira inclusive, para vender, né? Comprei, então aqui em casa ainda, porque depois, feito isso, também acabaram os problemas, tá? Foi basicamente o único problema que eu tive na viagem toda, foram 20 dias, né, de estrada. Foi o único problema que eu tive, foi esse. Eu tive mais preocupação do que problema, na verdade, né? Porque a coisa deu tudo bem certinho de manhã, na segunda-feira, né? De manhã o pneu foi rápido, trocou a câmera ali, embarquei, atravessei para Buenos Aires e tranquilo. Mas fica aqui o registro, né? E realmente, se eu tivesse usado o reparador de pneus, eu ia gastar um reparador e não ia resolver, porque tinha 4 furos, alguns grandes, entende? Então, quer dizer, o reparador não ia dar certo naquilo ali, né? Então, a minha preocupação era válida. E foi bom negócio não ter usado, porque
Primeiro porque eu ia gastar à toa um reparador, e depois o que acontece? Como tinha muito furo e a câmera já estava dando problema, o que ia acontecer? Podia acontecer de novo pelo meio da estrada. Então, me livrei dessa daí. Né? Eu não usei o reparador, fui lá, abriu a câmera e viu o que era o tamanho do problema. Né? Tá. Então esse foi basicamente, de problema grande assim, foi o único que eu encontrei, tá? Pelo caminho, tá? Agora, eu queria falar um pouquinho dos problemas de planejamento, tá? O que acontece? Se você planeja coisas, né? Se você der uma olhadinha nos vídeos que eu fiz antes lá, como é que eu faço e tal. Mas, meu amigo, olha, bom, com planejamento já às vezes acontece coisas, sem planejamento é pior ainda. Então, é importante fazer um planejamento, tá? Então, eu vou fazer um resumo aqui do que não deu certo de planejamento, o que precisava mudar, tá? A primeira coisa foi o trecho de Buenos Aires para Rancul, tá? Que é outra cidade na Argentina. O que acontece? O barco que atravessa de Colônia para Buenos Aires, tem 3 empresas que fazem essa travessia, mas todas elas, o mais cedo que tem é às 10 da manhã. E chega lá, quer dizer, 10 da manhã você embarca, até que o barco sai do atracadouro ali, já é 10h30, você chega lá 11h30, 11h40, até que você, sabe, desembarca e tal, chega na rua para efetivamente continuar a viagem, é meio-dia, entende? Então, aí o que acontece? Dali até a próxima cidade eram 630 quilômetros, entende? Para rodar em meio-dia, e aí, em circunstâncias normais, daria, que foi o que eu planejei, tá? Entende? Assim, né, apertado assim, mas daria. O problema é que tinha muita chuva, muito vento, sabe? E para sair de Buenos Aires a gente perde bastante tempo, porque é uma cidade grande igual São Paulo, tem pedágio, e com chuva e assim, então, ou seja, a gente gasta muito tempo, né? E a conclusão é que eu cheguei no meu destino, já era umas 8h30 da noite, mais ou menos, entende? Assim, e rodando com chuva. Então, por sorte, ainda que depois que escureceu, praticamente parou a chuva, ficou uma garoazinha assim, mas é uma situação ruim para andar de moto, né? Você já de noite, com estrada molhada, ainda que não mais chovendo, né? Então, o que acontece? Eu não devia ter feito isso ali. Eu deveria ter atravessado para Buenos Aires, ficado lá esse resto da tarde e saído no outro dia de manhã, entende? Para não correr esse risco, porque, por exemplo, isso é uma coisa que às vezes eu não estava contando, pô, a chuva forte, né? Então, e era uma quilometragem considerável, 630 quilômetros, para rodar no seco. Ah, beleza, você dá uma apertada ali e vai, né? Eu chegaria lá no fim da tarde, mas não com a quantidade de chuva que estava caindo, entende? Não dava não. Então, esse foi o primeiro problema de planejamento. Então, se você tem um planejamento para um dia e você quer fazer esse planejamento em meio-dia, é preciso prestar muita atenção, porque coisas acontecem e às vezes não dá, tá? A outra coisa que eu não contava muito foi que, como eu estava indo no finalzinho de inverno, eu esperava que ia ter frio, né? Eventualmente até alguma neve, mas não a quantidade de neve que tinha na cordilheira, tá? Tinha muita neve, e foi um outro problema ali. O que acontece? Dali, quando eu cheguei de Rancul, que foi onde eu cheguei já à noite, a minha próxima parada foi Malargüe, né, que já é uma cidade próxima da fronteira com o Chile. Então, quando eu saí de Malargüe, eu fui de Rancul a Malargüe, e no outro dia de manhã, bem cedo, eu saí. Aí tinha ameaçando chuva de novo, né? E para atravessar as cordilheiras, né? Pensei, agora vai ser complicado. Mas não choveu. Ela deu uma garoazinha logo que eu saí, estava muito frio. Eu saí com menos 1,5, lá nas cordilheiras estava menos 4. Mas quando eu cheguei na parte da Argentina, porque assim, você chega na fronteira da Argentina, aí faz trâmite de saída, aí você anda uma
quantidade de quilômetros aí, bastante, uns 70 quilômetros, eu acho, se eu não me engano, eu não marquei bem essa distância, até onde você tem a aduana do Chile para fazer o check-in de entrada ali no Chile, tá? Então, nesse trecho aí da aduana, bom, para começar que eu fiquei parado, eu cheguei cedo ali porque da cidade de Malargüe até lá na aduana também é longinho, né? Mas eu cheguei cedo lá, mas eu fiquei parado lá na aduana da Argentina 2 horas e meia até abrir a fronteira, porque o que acontece? Eles estavam limpando a estrada, passando trator, porque tinha muita neve, né? Ai, meu amigo, eu fiquei preocupado, né? Porque você olhando ali, quando você está ali na aduana da Argentina, em Paso Pehuenche, não tem nada, é um lugar assim, uma paisagem montanhosa ali, assim, de pouca vegetação, mas não tinha nada. Tinha passado, para chegar até ali, tinha um pouco de neve pelas beiradas, que era o que eu esperava, mas estava dentro da normalidade, assim, sabe? Aí quando chegou lá, o cara disse, olha, a fronteira está fechada porque tem muita neve, e eu fiquei preocupado, né? Aí fiquei lá esperei 2 horas e meia até que abriu. Quando eu saí dali, eu fui, né, em direção à aduana, continua, né, na mesma estrada, mas começou a subir montanha de neve do meu lado, assim, para frente, você olha, branqueou tudo. Assim, a estrada estava legal, teve alguns trechos, poucos trechos, felizmente, que tinha gelo na pista. Na maior parte dela ela estava seca, porque eles limparam bem, assim, sabe? Teve algum trecho que eu passei, assim, que era uma descida, e lá embaixo fazia uma curva, e tinha gelo na pista toda, assim, sabe? Então você desce naquela situação, se você precisar frear, se desce devagar, se você precisar frear em cima do gelo, porque não é neve, é gelo, já com um carro que passou em cima, aquilo fica mais liso que sabonete, né? Então, descendo devagarinho, vai, mas se você precisar frear, a moto não vai parar, né? Numa descida, né? Mas felizmente consegui descer bem devagarinho, sem precisar frear, fiz a curva bem devagarinho, assim, tal. Aí depois, então passei alguns trechos mais planos, assim, também um pouco de gelo, mas foi bem pouco, assim, sabe? Felizmente foi bem pouco. Mas tinha gelo, neve para tudo quanto é lá. Tava muito bonito. Tem uma lagoa bem grande lá e ela tava muito bonita, com neve por tudo, assim, em volta, assim, muito, muito legal. Depois quero ver se eu vou colocar um vídeo aqui com algumas fotos, alguns trechos de vídeo que eu fiz por aí para vocês terem uma ideia. Mas o que acontece? Como eu perdi também bastante tempo aí, eu deveria ter programado para atravessar a cordilheira e ficar já na primeira cidade do Chile, que era Talca. Mas como a minha programação era Valparaíso, eu toquei direto, tá? O que acontece? Eu fiz uma programação, porque eu não conhecia aquele trecho lá para chegar dali para Valparaíso. No mapa, olhando assim, parecia muito interessante, assim, sabe, estradas por cidades pequenas, litorâneas, ali parecia muito bonito. Mas na verdade foi mau negócio, porque eram cidades bem pequenas, não eram bonitos os lugares, não passava perto do mar, estradinhas muito travadas, com muito trânsito, engarrafamento, sabe? Eu perdi muito tempo ali também. O que eu deveria ter feito? Subido a Ruta 5, que vai dali, da onde eu entrei no Chile, ela vai em direção a Santiago, e lá na frente, antes de chegar um pouquinho antes de chegar em Santiago, entra-se à esquerda ali e já sai em Valparaíso. Eu deveria ter feito isso, mas como eu tinha na minha programação de ir ali pelo litoral, eu fui, né? Saí da Ruta 5 mais lá embaixo e foi uma furada, né? Foi outro ponto que eu cheguei 9h30 da noite em Valparaíso. Não tinha chuva, mas o Chile é um negócio difícil de posto de gasolina, tem que ficar esperto com isso, tá?
Então, eu precisei usar o galãozinho de reserva que eu tinha levado, foi a primeira vez que eu precisei usar, porque senão eu não chegava. E então, essa programação foi ruim. Primeiro, de sabendo que ia ter que cruzar cordilheiras e tal, que não sabia o quanto ia demorar isso. Isso também foi mais um erro de planejamento ali. Eu deveria ter ficado já ali para não ter de novo isso, aquela coisa cansativa, chegar de noite. Não teve chuva, pelo menos nesse trecho, mas foi bastante cansativo, tá? O que mais que eu anotei aqui de erros de planejamento? Não, de problema de planejamento foi isso aí, foi esse trecho lá depois de Buenos Aires e esse trecho depois aí na fronteira. O resto do planejamento foi excelente, teve mais nenhum problema não, tá? O que eu gostaria de falar é que eu tinha uma preocupação com o retorno, porque todo mundo que pesquisa, ou que já foi, né, ou que pretende ir, porque normalmente o pessoal que sai do Brasil e vai para o Atacama, ele vai direto por Salta, na Argentina, e cruza o Passo Rama, né? E o Passo Rama, ele tem, no trecho mais alto dele ali, são 4.600 metros de altitude. Então, se você vê na internet, a gente escuta muito problema ali de pessoas passarem mal, né? Gente que chega até a desmaiar por causa do problema de falta de oxigênio ali. E durante a minha viagem, como eu estava num grupinho de WhatsApp ali, de gente que estava indo para lá de diversas maneiras, tá? Era um grupo, na verdade, criado pela agência de turismo. Eu estava escutando relatos e lá no Passo Rama também tinha relato de muita neve naquela região ali, né? E eu estava com medo da volta, de como é que ia ser isso. Encontrei um pessoal de Minas, numa das cidades de parada ali no litoral, ali no Pacífico, que falaram que teve acidente feio lá com motociclista, de noite, sabe? Então eu estava meio preocupado. Aí, tanto que na última cidade de passagem, antes de chegar em São Pedro de Atacama, é uma cidadezinha que chama Calama, que é onde o pessoal que vai de avião vai até Santiago do Chile, pega um voo regional até essa cidadezinha de Calama e depois vai de transfer, que fica a 130 quilômetros ali de São Pedro de Atacama. Eu passei nessa cidade porque eu não sabia se eu ia encontrar isso lá em São Pedro, uma garrafinha de oxigênio. Ela é assim um sprayzinho, uma garrafinha pequena assim, com uma máscarazinha, como fazer uma inalação. Então, aquilo ali é um negócio que resolve o problema de forma imediata. Quando você está com problema de altitude, dor de cabeça ou enjoo, o que for, você dá umas borrifadinhas, respira aquele oxigênio por ali, pelo menos por alguns instantes, aquilo passa, tá? E eu estava tão preocupado com essa questão e também com a questão do gelo, tá? Daí depois, na verdade, quando eu passei por lá, não tinha mais gelo nenhum, né? A não ser poucos restinhos pelas beiradas, assim, pelo acostamento, mas nada que tivesse algum problema. E também nem tirei da embalagem a minha garrafinha de oxigênio, não senti nada, tá? Mas por que eu acho que eu não senti nada, assim, nenhum... Tudo bem, tem pessoas que realmente não sentem assim, né? Eu não sei. Agora, o que acontece? O meu trajeto favoreceu, porque quando você vai daqui e passa direto o Passo Rama, você sobe muito rápido para uma altitude dessa, de 4.600. Então, o teu corpo não está aclimatado para isso, e então, se você tiver uma predisposição, você vai ter problema. Como eu fui pelo outro lado, aí eu cheguei em São Pedro, que já fica a 2.400 metros de altitude. E aí fiz alguns passeios, até 4.000 e poucos metros de altitude no passeio. Então, aquilo já foi aclimatando. Então, quando eu fui embora, que eu fiquei 5 dias ali em São Pedro, né, fazendo esses passeios e tal, então quando eu fui para cruzar o Passo Rama, já estava tranquilo, assim, eu não senti nenhum sintoma, foi bem tranquilo assim. Quem sentiu foi a moto, eu acho, porque aconteceu uma coisa, por 2 vezes a moto morreu, bem no alto, bem quando eu estava mais ou menos nessa altitude aí de 4.600 metros, ela morreu a 100 km por hora, na estrada, na reta, assim, não tive nenhum problema, senti que
aquele barulho típico do motor que morreu, eu alicatei a embreagem ali, né? Aí desliguei ela só no botão, no corte de corrente ali, desliguei, liguei de novo, ela pegou, andando, nem cheguei a parar, tá? E depois ali uns 30 quilômetros mais à frente, ela morreu de novo, andando também, assim, essa velocidade aí mais ou menos. Eu fiz o mesmo procedimento, não funcionou, né? Eu tava aqui, segurei a embreagem, tentei dar partida, ela não pegava, eu encostei, daí no acostamento, né? Fui parando ali, encostei, tentei dar partida, ela não pegou, aí fiquei coisa de menos de um minuto. Aproveitei, estava ali num lugar bonito, ali tinha um vulcão bem grandão do lado ali, o Licancabur. Tirei umas fotos ali, fiquei um minuto e meio mais ou menos ali. Aí tranquilo, assim, né? Daí peguei, aí tentei, dei partida de novo, ela pegou, foi embora, acabou, não teve mais problema não. Depois eu até conversei na concessionária, ele falou, olha, a hora que você vier fazer revisão, se foi um erro qualquer da moto, fica registrado. Qualquer coisa anormal que tenha acontecido, vai ficar registrado. Daí depois a gente vai dar uma olhada lá. O que me parece que aconteceu é que, como tem pouco oxigênio ali, também chega razoavelmente rápido, daí eu tive a impressão que ela se perdeu no mapeamento, porque a injeção ela tem um sensor que mede ali a quantidade de ar, a quantidade de combustível, né, que faz a função do carburador. E a impressão que eu tenho é que, como faltava muito oxigênio, a queima estava ruim demais, ela apagou, ela se perdeu. Aí o que acontece? Não desliga e liga de novo, talvez ela tenha refeito o mapa ali de mistura, né, de ar combustível, e foi embora, né? Não teve mais um problema não, foi só isso daí. Fora isso, a moto foi espetacular, né? Nem ajuste de corrente não precisou. Foi assim, super tranquilo. A moto se comportou assim de forma fantástica, né? Muito além do que eu esperava, assim. Ela é de um conforto absoluto, essa moto. Não tenho como não fazer propaganda dela, porque realmente a moto é muito boa, ela é muito confiável, apesar você vê esse problema que deu na câmera, né, na câmara de ar, é uma coisa de peça de reposição, na verdade. Eu já ouvi algum relato na internet de problema com essa câmara aí, né, mas também se resolveu de maneira bem simples, né, e teve essa situação de ela ter morrido lá no alto. Eu escuto muito relato de moto que tem problema grave, ela perde potência e não vai, até que vai devagar, até que consiga baixar um pouco a altitude para ela melhorar, sabe? Já vi relato de gente que a moto apagou e não quis mais pegar e teve que rebocar, né? Então, sei lá, ela aconteceu essas duas morridas ali num trecho de 30 quilômetros, na parte mais alta da cordilheira, mas aquilo, desligou, ligou de novo, ela foi embora, né? Não teve problema não. Fora isso, a moto foi fantástica. Na questão, a ferramenta, praticamente não usei, né? Usei lá para tentar arrumar meu pneu, não deu certo. Eu levei 2 tubos de lubrificante de corrente, e um de limpador de corrente, Motul. Foi mais que suficiente, sobrou limpador, sobrou lubrificante, tá? Eu usei uma garrafinha e mais um pouco de lubrificante, e assim, lubrificando todo dia. Eu lubrificava a corrente todo dia, e nos lugares, principalmente no trecho de chuva, né, eu usava o limpador de corrente antes de lubrificar e tal. Depois foi tranquilo, não teve mais sujeira, assim, era só lubrificar mesmo. E então foi bem tranquilo assim, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Tá, então isso é mais ou menos o que aconteceu na viagem, e vou falar um pouquinho então de custo, tá? Um resumo do que custou o passeio, tá? Eu usei dinheiro em reais, usei dólar, usei peso argentino, peso uruguaio, peso chileno, tá? Eu vou dar o custo aqui já em reais do que eu gastei, tá? Porque isso vai variar um pouco dependendo do câmbio e tal, como é que
Isso acontece no momento que você vai, tá? Então, assim, ó, resumo da fatura. Do momento que eu saí daqui até o momento que eu cheguei aqui de volta, tá? Sem considerar o que eu gastei com preparação da moto, que eu já disse lá nos vídeos anteriores, tá? Eu comprei bauleto lateral, eu troquei pneu, troquei pastilha, então nada disso está considerado aqui. O que eu vou falar aqui é custo de viagem, tá? Eu gastei um total de R$ 10.200, tá? Esse foi o custo total da viagem, que se divide da seguinte maneira, tá? Combustível, tá? Eu gastei 426 litros de gasolina, tá? Foram R$ 2.140, tá? Ela fez uma média, a moto fez uma média, a média total da saída até a chegada aqui de 18,5 km por litro, tá? O lugar que eu tive mais gasto durante a viagem foi lá em São Pedro de Atacama, que o hotel que eu fiquei lá era um hotel melhorzinho, custou mais caro, e os passeios que eu contratei com uma agência lá, né, que deu um total de R$ 4.710 a hospedagem lá em São Pedro, mais o pacote de passeios lá no Atacama, tá? E 3.350 foi o gasto geral, com hospedagem, alimentação, lembrancinhas, tudo que eu precisei comprar. Um suporte, precisei comprar um suporte novo para o meu celular ali, que o meu estragou durante a viagem, esse Xing Ling não aguentou, o zíper estragou, precisei comprar um novo lá. Então, todo esse tipo de gasto que você possa imaginar que você tenha, está incluído aqui, tá? Então é isso daí. Então, isso tudo somado deu os R$ 10.200, tá? Foram 8.000 quilômetros rodados, né? Desde saindo de Florianópolis, fazendo essa volta lá por baixo, indo lá no litoral do Chile, Valparaíso, subindo até Antofagasta, Calama, São Pedro, e depois voltando pelo Passo Rama, Salta, Uruguaiana e Florianópolis, tá? Então esse é o resumo dessa viagem, tá? Então eu espero que isso ajude você aí na tua programação. Agora, olha, eu fui sozinho, né, nessa viagem, mas foi tudo muito tranquilo, não tem nenhum problema. A única recomendação que eu tenho é que para quem vai de moto assim, que tome muito cuidado com posto de gasolina, porque na Argentina, e eu achei pior no Chile, a distância entre um posto e outro, tá? Eu levei um galãozinho de 5 litros, mas é muito complicado, porque principalmente no Chile, não é como no Brasil que você tem posto de gasolina para tudo quanto é lado. Lá é assim, você tem posto de gasolina nas beiradas das cidades, mas às vezes entre uma cidade e outra você roda mais de 300 quilômetros e não tem posto no meio da estrada. Difícil você encontrar um posto, só se for uma estrada muito grande, muito movimentada, você vai encontrar algum posto no meio da estrada, senão é só nas imediações das cidades. Então o que acontece? Se você deixar de abastecer, falar assim, eu rodei só 1/4 do tanque, não vou abastecer aqui não, vou abastecer no próximo. Às vezes o próximo está a 300 quilômetros de distância. E aí você não chega, entende? Então eu penso assim, que é imprescindível um galãozinho de pelo menos 5 litros de gasolina e não perca a oportunidade. Você vê que você está saindo de uma cidade e tem posto, saia sempre com o tanque cheio, porque pode te fazer falta adiante, tá? Eu usei o meu galãozinho 2 vezes, mas você vê, o tanque da Tiger tem 19 litros, tá? Então, mas em muitos locais de chegada eu cheguei no limite. Eu não cheguei a usar o galão, mas eu cheguei em cidade em que o painel estava dizendo que eu tinha autonomia para rodar 3 quilômetros. Entende? Então, essa que é a situação. E isso era muito comum, entende? Assim, de você chegar no limite. Então, se você não tem principalmente se você não levar galão,
Então, assim, cada posto que você passar, abasteça. Esteja sempre com o tanque cheio. Nem que seja para você parar e pôr 2 litros, mas ponha. Porque esses 2 litros pode te deixar na estrada lá na frente se você não tiver. Beleza? Fora isso, foi muito tranquilo, documentação tranquila, não tive nenhum problema com polícia, nada. Foi muito, muito, muito tranquilo. A viagem é fantástica, o deserto do Atacama ele é muito legal, a viagem em si é muito legal, sabe? Assim, então, essas informações que eu estou te dando aqui, espero que te ajude, né, no planejamento da sua viagem, né, e que sirva também de ânimo, de incentivo, que vai, sabe? Não importa que moto você tem, não importa se você vai sozinho ou você vai com mais gente, planeja direitinho e vai, porque vale muito a pena, beleza? E como eu já disse nos outros 2 vídeos, onde você for, seja sempre um ponto de luz. Seja o cara que faz a diferença e, e isso vai fazer muita diferença na sua vida. Beleza? Valeu. Então vai firme, vai com Deus, tenha fé. As coisas sempre dão certo. Tranquilo? Qualquer dúvida aí, qualquer detalhe que você queira saber dessa viagem, o meu e-mail está aí também na descrição do vídeo. Pode me mandar pergunta aí que eu, na medida do possível, do que eu puder ajudar, eu respondo. Beleza? Um abraço aí, até a próxima.